Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da série Copilot Gratuito, dicas que vão transformar a sua experiência. Nesta aula nós vamos aprender a como utilizar prompts para a criação de imagens. Você pode criar imagens criadas por IA e sem a preocupação com o uso de direitos autorais por parte de qualquer organização, qualquer produtor, porque quem está criando é a IA. E, teoricamente, você sendo o usuário que fez a solicitação, a ideação criativa é sua. Portanto, você não precisa ficar preocupado em utilizar-se dessa imagem. A IA do Copilot não vai buscar essa imagem num pool de imagens, seja público, seja privado. Então, você não precisa ter nenhuma preocupação nesse sentido. Quais são as aplicações? Você pode aplicar isso em fornecer imagens ricas, atraentes nas suas mídias sociais. Então, por exemplo, Facebook, Instagram e outros tipos de redes sociais que você utiliza para poder enfeitar melhor, trazer ali uma chamada, por exemplo, para o seu anúncio ou para o seu serviço, para o seu produto. Você pode também utilizá-lo em projetos criativos. Então, se você está pensando, por exemplo, em criar um catálogo para uma pizzaria, para um restaurante, pode ter certeza, você vai obter imagens realistas e inimagináveis para poder fazer esse projeto criativo. Ou mesmo para você colocar nas suas apresentações. Você então tem aí um universo gigantesco de opções. E aproveitando, não esqueça de deixar o seu like, também inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações sobre as aulas dessa série e de outras séries que a Green Tecnologia vem trazendo para você sobre inteligência artificial generativa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver como que o Copilot, na versão gratuita, consegue criar imagens. Ele, para isso, não vai usar, por exemplo, o modelo de linguagem de texto. Ele vai utilizar um modelo chamado DALL-E 3, que consegue produzir essas imagens de acordo com a sua solicitação. E vamos fazer aqui alguns testes de criação de imagem. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você trabalhe com viagens. Você está, por exemplo, oferecendo um pacote para um local paradisíaco e você gostaria de criar uma imagem que pudesse refletir isso. Então vamos pensar no seguinte. Crie uma imagem realista da visão de uma pessoa debaixo de uma palmeira, olhando para o mar à sua frente com ilhas ao longe. O dia está ensolarado, há gaivotas sobrevoando o céu. Ao seu lado, um cooler com várias cervejas geladas. Se você acha que não é legal, talvez na sua abordagem utilizar bebidas alcoólicas, você pode trocar isso aqui por água de coco, não tem problema nenhum. Vamos ver se ele consegue criar a imagem? Depois podemos até pedir para ele mudar essa imagem colocando água de coco. Veja que em poucos segundos ele já começa o processo de ideação criativa e ele vai, no final, trazer rapidamente essa imagem para você, riquíssima. Então você está vendo ali uma pessoa olhando para o horizonte, debaixo de uma palmeira, ilhas ao fundo, um cooler com 3 garrafas de cerveja. Bom, vamos imaginar então que o meu cliente não gostou da abordagem, por exemplo, com bebidas alcoólicas. Vamos colocar o mesmo prompt, só colocando assim, ó, ao seu lado, um cooler com coco gelado natural. Então ele vai desenvolver uma imagem, provavelmente não será a mesma imagem, porque nós trabalhamos com um modelo probabilístico e as respostas elas são estocásticas, ou seja, elas são resultado de uma análise aleatória. Por isso você dificilmente vai conseguir trabalhar com a mesma imagem. Aí se a ideia é que você faça edições, aí nós sugerimos que você utilize uma outra ferramenta também baseada em IA da Microsoft, que é o próprio Microsoft Designer. E ali sim você vai poder não só criar, mas você vai poder usar a IA para editar as fotos. Então, se você já criou uma foto aqui, pode utilizar o Microsoft Designer, também utilizando a mesma conta que você acessa gratuitamente o Copilot. E aqui ele já fez então essa modificação. Colocou uma pessoa
olhando para o horizonte, gaivotas no céu, debaixo de uma palmeira, com ilhas ao fundo, um dia maravilhoso, ensolarado e do lado água de coco gelada natural. Então já vimos aqui que ele realmente pode ser bastante útil nessa parte de ideação criativa, se, por exemplo, você está pensando em criar imagens para utilizar nas suas mídias sociais. Vamos agora criar uma imagem pensando, por exemplo, numa apresentação. O Copilot ele não pode criar diretamente gráficos, como se você estivesse utilizando o Excel. Mas eu posso pedir que ele crie uma imagem estilizada de um gráfico de crescimento que ilustre o crescimento de vendas da empresa. Vamos ver se ele consegue criar essa imagem para a gente. Repare, ele não vai criar um gráfico igual o que você tem no Excel, mas se eu pedir para ele criar um gráfico estilizado. Vamos ver qual vai ser o resultado. E aqui ele traz, então, exatamente isso. Lógico, ele trouxe aqui, dentro do mundo dos negócios, trouxe aqui o dólar como moeda, trouxe aqui os executivos, um gráfico de barras e um gráfico de linhas, também no fundo gráficos de pizza. Ou seja, a ideia de colocar, se você, por exemplo, vai fazer ali uma apresentação sobre bolsa de valores ou sobre mercado de capitais, mercado de opções, está aí agora uma excelente imagem que você pode utilizar para essa finalidade. E finalmente, vamos criar aqui um novo espaço de prompt. Vamos pedir que ele crie uma imagem abstrata sobre um conceito de Deep Learning. Olha que interessante, aqui você está realmente usando toda a sua capacidade criativa. Crie uma imagem abstrata sobre o conceito de Deep Learning em AI. Esse é um conceito bastante complexo, envolve logística, envolve matemática, envolve cálculos avançados, mas ele vai conseguir criar uma imagem abstrata e aí nós temos o que o Copilot entende como sendo uma imagem abstrata do poder do Deep Learning, colocando obviamente aqui um cérebro e aí essas cores todas mostrando a ligação de talvez diversas camadas e diversas dimensões de dados dentro do que a gente chama de Deep Learning, que é um subconjunto da inteligência artificial. Se você gostou desse conteúdo e quer levar a sua produtividade para um grau ainda maior, superior, então você pode acessar os nossos conteúdos em nosso site. Ali você vai encontrar cursos do básico ao gratuito, sempre utilizando casos reais, semelhantes a esses que você acabou de presenciar ou talvez até conseguiu replicar aí utilizando a sua conta gratuita do Copilot e assim você vai ter certeza de estar no caminho certo na sua jornada de conhecimento da IA generativa com o Microsoft Copilot. Até a próxima!